Olá pessoal, meu nome é Beatriz e bem-vindos ao canal K-Drop Learn. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitos estudantes têm dúvida. A gente vai falar de partícula de tópico, sujeito e objeto. Então, se você tem dificuldades com essas partículas, fica até o fim do vídeo. Lembrando que apenas a prática e o estudo intenso dessas partículas vai fazer com que você aprenda de vez como usar cada uma. A primeira coisa que você precisa saber é que a partícula n e n são partículas de tópico ou assunto, e que a partícula i e ka são partículas de sujeito, tá? Então vai marcar o sujeito. Mas como nós devemos usar cada uma? O que a gente tem que fazer é olhar a última letrinha da palavra. Então, se a palavra terminar em vogal, nós adicionamos n e ka. Por exemplo, na, que significa eu. Nós podemos ver que a última letrinha dela é a, certo? Então é uma vogal. Então a gente vai adicionar n. Agora com outra palavrinha, que significa cachorro. Então você pode adicionar tanto n quanto ka, porque termina em vogal, certo? Já n e i a gente vai adicionar em palavras que terminam em consoante. Como, por exemplo, a palavra check. Check termina com 기억. Então, a gente pode adicionar n ou i, que no caso ficaria 책은 e 책이. Então, a gente vai colocar n ou i depois do 기억, né, na sílaba seguinte. Então, recapitulando, n e ka a gente vai usar quando a última letrinha de uma palavra for vogal. E quando uma palavrinha terminar em consoante, a gente vai adicionar n ou i, ok? Aí vai depender da partícula que a gente vai precisar usar em uma frase. Então, por exemplo, se eu quiser usar n ou n, eu vou ver a última letrinha. Então, como mostrado anteriormente, na는, que a palavrinha termina em vogal, a, certo? Na. Então, eu vou adicionar n. Check termina em consoante. Então, eu vou adicionar n. Agora, recapitulando com i, ka você vai usar quando termina em vogal. I você vai usar quando uma palavra termina em consoante. Uma observação é que na fala do dia a dia, as partículas elas podem ser ocultadas por ser algo muito óbvio dela estar ali. Ou seja, já dá para saber que é um objeto ali, ou que é um sujeito ou um tópico ali, tá muito óbvio. Muitas vezes eles ocultam, mas nós precisamos aprender para saber usar, para dar sentido na frase. Então, por exemplo, ao invés de você falar 저는 졸려요, você pode falar apenas 저 졸려요, que significa eu estou com sono. Então, você pode usar dessa forma, sem a partícula 는. Agora que você já sabe como adicionar cada partícula numa palavra, nós vamos aprender o sentido que cada partícula dá numa frase. Começando com n e n. N é usado para introduzir um assunto, ou seja, algo que você está comentando. Tanto é que muita gente traduz essa partícula como falando de ou quanto a. Então, nós estamos introduzindo um assunto. Então, dessa forma, essa é a primeira finalidade da partícula 는. Então, como exemplo de introdução, nós vamos ter o 저는 Beatriz입니다, que significa eu sou a Beatriz. Mas a gente pode traduzir também como falando de mim, 저는, quanto a mim, falando de mim, eu sou a Beatriz. Então, como vocês podem ver, 저 é o tópico da frase, ou seja, é o assunto da frase, né? Eu, né? 저는, quanto a mim. Outro exemplo, 저 사람은 이상해. Falando daquela pessoa, quanto aquela pessoa, ela é estranha. Ou seja, introduzindo o assunto sobre alguém, certo? Falando que aquela pessoa é estranha, né? 저 사람은 이상해. Como vocês podem observar, 사람 é o tópico da frase, né? É o assunto da frase. Porém, a partícula 는, ela foca mais no que vem depois da partícula, ou seja, na ação do verbo. Então, por exemplo, 저 사람은 이상해. O que basicamente importa ali é o 이상해, porque algo está sendo comentado sobre aquela pessoa, né? É a ação. Mais um exemplo, 수진 씨는 지금 뭐해요? O tópico, né, é a 수진. Essa frase significa
o que a Sudine está fazendo? Mas essa partícula ela dá foco no que vem depois, ou seja, a gente coloca todo o foco no que a Sudine está fazendo, certo? Então, esse é o primeiro uso de 는, que é a introdução de assunto. A próxima função é a de comparação, de contraste. Então, já dá para ter uma noção aí. Para ficar mais fácil, vou dar um exemplo para vocês. 사과는 좋아해요. 그런데 수박은 안 좋아해요. Que significa eu gosto de maçã, mas não gosto de melancia. Então essa frase está fazendo uma comparação entre 사과, maçã, e 수박, melancia. 제 친구는 영어를 잘해요. 그런데 저는 영어를 못해요. Que significa meu amigo fala inglês, mas eu não consigo, eu não falo. Aí nós temos outra comparação, né? Então, o 친구, ele é comparado com o 저는. Ou seja, esses dois são os tópicos da frase. E eles estão sendo comparados. Ou seja, tem que mostrar uma relação diferente entre os dois. Ah, mas e se eu quiser falar que eu também falo inglês bem? Nesse caso, você pode usar do, que é um também, né? Então, por exemplo, ele poderia ter falado 저도 영어를 잘해요. Eu também falo inglês bem. Se fosse o caso dos dois falarem inglês. Gente, agora vamos supor uma situação. Você está numa loja de sapatos e você vê um sapato, você acha ele bonito. Então você diz, 이거 예뻐요. E o segundo que você vê, ele é diferente do primeiro. Ele é maior que o primeiro que você viu. Então, para você comparar entre esses dois, você pode dizer, 이거는 너무 커요. 이거는 너무 커요. Então, no primeiro, você simplesmente falou, 이거 예뻐요. Porque era o primeiro que você estava vendo, você achou ele bonito. Já no segundo, você lembrou do primeiro e está comparando. Diferente do primeiro, esse aqui é grande. Então, falando desse sapato aqui, ele é muito grande. Então, esse é mais um caso de comparação, né? Último exemplo de comparação. 이 집은 크다. 이 집은 크다. Que significa, esta casa é grande. Quando você usa 은 ou 는, você não está só dizendo que aquela casa é grande. Você está meio que comparando com outras casas que são pequenas. Agora nós vamos ver outra função de 는, que é uma declaração geral. Ou seja, um fato geral, né? Por exemplo, o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul, certo? Então, nesse caso, vamos usar 는, porque é um fato que todo mundo já sabe que é algo geral. 치타는 빠르다. Que significa o leopardo, ele é rápido. Acho que todos sabem que o leopardo é rápido, né, gente? Então é um fato geral, é algo comum, então nós vamos usar dessa forma. 치타는 빠르다. Basicamente são essas as funções de 는. Nossa, mas é muita coisa, como que eu vou aprender? Você vai aprender mais na prática. Mas se você ver esse vídeo várias vezes, você vai pegar mais rápido ainda. Passando para a explicação de 이가, que é a partícula de sujeito. O nome já diz, né? Vai identificar pra gente quem é o sujeito da frase. É usado quando a gente quer saber quem fez algo ou o que fez. Sabendo disso, a gente tem a ideia de que essa partícula vai marcar algo muito específico. Portanto, essa partícula 이가 vai marcar a ação individual de um sujeito, ou seja, algo específico sobre ele. Então vamos aos exemplos. 가방이 낡았다. Que significa a bolsa está velha ou a bolsa é velha. Então, quem é o sujeito dessa frase? A bolsa é o sujeito dessa frase. Então, a gente está focando especificamente no sujeito. Lembra que eu falei que 는 vai focar mais na ação? Aqui vai focar mais no sujeito. Então, quando você usa 이가 numa frase, você está simplesmente declarando algo específico sobre aquela coisa. Então, quando eu digo que a bolsa é velha, eu quero dizer que essa bolsa, no momento que está aqui comigo, ela é velha. Essa bolsa em específico, não é outra bolsa, não tem comparação como 는. Ou seja, é essa bolsa aqui. É uma declaração específica sobre essa bolsa e nada mais. 민지가 학교에 갔다. A Mindy foi para a escola. Nós só estamos fazendo uma declaração simples sobre a Mindy, especificamente sobre ela. Não é outro estudante, não é outra pessoa, é a Mindy que eu estou falando. Ela é o foco dessa frase. Agora vamos a outra situação. Você está na cozinha com a sua mãe e de repente você derruba o copo. E seu irmão ou sua irmã entra na cozinha bem na hora que você quebra o copo. Então sua mãe olha e pergunta:
누가 이 컵을 깼어요? Quem quebrou esse copo? O foco está em 누가, quem. Então você diz 제가 깼어요. Eu que quebrei. Ou seja, aqui você está dando foco, ênfase no 제가, eu. Eu que fiz isso, eu. Fui eu que quebrei o copo, não foi outra pessoa. Especificamente eu. Mas aí, sua irmã ou seu irmão diz 저는 안 깼어요. Por que que ele usou 저는 ali ao invés de 제가, igual ao outro falante? Porque o primeiro falante, ele falou 제가 깼어요. Ou seja, ele está colocando foco sobre ele, eu que quebrei. Quando a pessoa fala algo diferente, está comparando com a pessoa que quebrou, ela vai usar 저는 안 깼어요. Falando de mim, no meu caso, quanto a mim, eu não quebrei. Foi ele que quebrou. Ou seja, ele está se diferenciando do irmão dele que quebrou. 저는 안 깼어요. Então aí a gente já mostra uma diferença entre essas duas partículas. 이가 e 은는. 이가, algo específico. 은는, algo geral, algo que compara ou que introduz um assunto. Falando de outra função de 이가, ele também é usado com 없다 e 있다. 있다 é ter, existir. 없다 é não ter, não existir. Então você vai colocar a partícula 이가 junto com o substantivo, né? Depois do substantivo. E aí você pode colocar 있다 ou 없다 logo depois dessa partícula. Então, como exemplo, 사과가 있어요? 수박이 있어요? Você tem maçã? Você tem melancia? Certo? Então, 이가 também pode ser usado com 있다 ou 없다. Também pode ser usado com o verbo não ser, ou seja, o verbo 아니다. Como exemplo, 이것은 책이 아니에요. Quanto a isso, falando disso, não é um livro. Bom, agora vamos comparar um pouco essas duas partículas. Voltando no exemplo do 치타는 빠르다, a gente já sabe que o leopardo ele é rápido. Então, é algo geral. Então, a gente coloca 은 ou 는. Mas se, em qualquer caso, você está no zoológico e vê um leopardo se movendo devagar, aí sim você vai falar 치타가 느리다. O leopardo é devagar. Mas aí é porque, especificamente, esse leopardo, ele tá estranho, ele tá devagar. Então, algo específico dele, falando que, especificamente, esse leopardo, ele está devagar. Ok, mas como eu vou saber diferenciar quando eu coloco uma, quando eu coloco outra? Vendo essas funções aqui no vídeo e comparando uma a outra. Por exemplo, 아기는 예쁘다. Eu poderia colocar 아기가, poderia, né? Mas aí vai ter outro sentido. Quando você diz 아기는 예쁘다, você está dizendo basicamente que os bebês são fofos, né? Geralmente, assim, os bebês são fofos, tá? Quando você diz 아기가 예쁘다, você está dizendo que aquele bebê em particular é bonito, é lindo. Agora a gente tem o exemplo de um meme muito famoso lá na Coreia, que é o seguinte: 치킨은 살 안 쪄요. 살은 내가 쪄요. O frango, ele não engorda. Eu que engordo. Então, se a gente fosse traduzir de uma forma a explicar as partículas, falando do frango, comentando sobre o frango, quanto ao frango, não ganha peso. Mas, falando de peso, eu que ganho. Eu ganho peso, não o frango. Então, por que usa 내가 ali? Porque nós estamos especificando que sou eu que ganho peso, não é o frango. Então essas foram as funções de 이가, 은는. Agora vamos falar de outra partícula, que é a partícula de objeto. 을 vai marcar o objeto direto da frase. Para isso a gente tem que saber o que é um objeto direto já no português, né? Então, essa palavra que você vai colocar essa partícula de objeto, ela tem que sofrer a ação do verbo. Quando ela sofre a ação do verbo, ela vai virar um objeto. Outra coisa que você tem que saber é que 을 é usado quando uma palavra termina em consoante. Como, por exemplo, 물. 물 é água. Termina com lir, com RL. Então, é uma consoante. Então, vamos adicionar 을 depois do substantivo, que vai ficar 물을, 물을. 를 é usado quando uma palavra termina em vogal. Por exemplo, 친구. 친구 termina em U. Logo, nós vamos adicionar 를.
친구를, 친구를. 친구 significa amigo. Agora a gente tem que entender um pouco da estrutura de frase em coreano e em português, né? Vamos começar com a estrutura de frase em português. No português, a gente usa o sujeito, verbo e objeto. Como, por exemplo, eu como hambúrguer. Quem que é o objeto aqui? O que eu como? O que eu estou dizendo que eu como? Hambúrguer, certo? Então esse é o nosso objeto. Ou eu amo você. Eu, sujeito. Amo, verbo. Você, objeto. Você vai sempre fazer a pergunta: o que eu amo, o que eu como, o que eu faço? No coreano, nós temos a seguinte ordem: sujeito, objeto e verbo. Verbo sempre vem por último. Verbo ou adjetivo, ele sempre vai vir por último. Então, o objeto só pode estar no meio, certo? Então, o que eu como? Hambúrguer. Então, é ali que nós vamos colocar a partícula de objeto. eu는 hambúrguer을 como, certo? Essa daí é a ordem no coreano. 나는 햄버거를 먹어. 나는 햄버거를 먹어. Sujeito, objeto e verbo. O que eu como? Hambúrguer. Esse é nosso objeto. Outro exemplo, eu bebo água. No coreano ficaria eu는 água를 bebo. Então você vai se perguntar, o que eu bebo? Você sempre vai perguntar para o verbo. O que eu bebo? Água. Esse é o nosso objeto. 나는 물을 마셔. Então você agora já sabe como encontrar o objeto de uma frase. Pergunta sempre para o verbo. Por exemplo, eu estudo coreano. O que eu estudo? Coreano. Esse é o nosso objeto. eu는 코레아노를 estudo. 나는 한국어를 공부해. Eu também posso ocultar essa partícula? Sim, você pode ocultar essa partícula. Ao invés de eu falar 뭐를 하고 있어? O que você está fazendo? Eu posso falar 뭐 하고 있어? Sem o 를 ali. Então, essa é a forma que você vai usar a partícula de objeto. Conta aqui pra gente qual é a partícula que você acha mais difícil de usar e qual você acha mais simples. Deixa aqui nos comentários, diz o que você achou desse vídeo, dá seu feedback porque é muito importante. Se inscreve e dá like para você poder receber mais vídeos como este. Assim você pode aprender cada vez mais. Então até a próxima, pessoal. Beijos!